Boa noite a todos, mais um encontro da nossa palestra de 24 de março de 2026, aqui no nosso querido Instituto Mônica Marchel, onde nós vamos abordar hoje os mitos na psicoterapia. José, você já ligou lá para aparecer a tela? Ótimo. É um tema que eu me reporto muitas vezes. É claro que não sou o primeiro. Temos na psicoterapia, na psicanálise em particular, na psicologia analítica de Jung, uma ênfase brilhante, uma pesquisa brilhante, onde ele é certamente o primeiro pensador moderno a resgatar a importância dos mitos como força de expressão psicológica e metapsicológica, inclusive, para a modernidade. Muitos autores contemporâneos a ele também se reportaram e pesquisaram, não mais só com ênfase psicológica, que é o que nós vamos abordar hoje, mas com uma abordagem que o Mircea Eliade, grande pensador do resgate dessa pesquisa, colocou como uma frase que é genial, e depois outros pensadores iriam confirmar. É possível reduzir a psicologia a um caso da mitologia, jamais o contrário. A mitologia não se reduz à psicologia, como muitos autores erroneamente pensam. As questões dos símbolos ultrapassam os limites psicológicos, adentram por as questões sociológicas, existenciais e, principalmente, até espirituais. É assim que nós vamos hoje encarar os mitos na psicoterapia. E não uma mitologia, uma mitologia reduzida à psicologia. Esse reducionismo é insustentável. É aquela célebre frase do psicologismo, ou do economismo, ou enfim, de biologismos. Isso aqui, nós estamos aqui para entrar na esfera dos ismos, estamos a fim de encarar o resgate do pensamento mítico, como ele era na sua origem e como ele continua pertencendo a uma esfera imutável. Esta é a nossa missão aqui. Seguindo o grande Mircea Eliade, o próprio Jung tentou superar esses limites. Seguindo o grande Joseph Campbell, seguindo os pensadores da grande escola da Sorbonne, a École Pratique, a Escola Prática de Altos Estudos, que está em Vincennes, com pensadores como Jean-Pierre Vernant, com Fernand Schwarz, com Marcel Détienne, com Julius Fissat, para citar apenas alguns grandes renovadores que resgataram o mito como uma linguagem universal e não como, infelizmente, a Igreja reduziu a mentira. A palavra mito é sinônimo de mentira, a palavra mentira da Igreja, né? O que é uma falsificação grotesca. É uma propaganda no melhor estilo das fake news. Imagine, pasmem vocês, isso em plenos séculos da Idade Média. A nossa missão não é resgatar voltando ao passado, é trazer uma sabedoria universal a um presente dilacerado, que tanta falta sente deste resgate, dessa importância dos símbolos como uma força biofísica mesmo da linguagem universal. Então, aqui está a nossa grande tarefa, os mitos na psicoterapia, e vamos começar hoje abordando as grandes questões
A primeira delas, obviamente, é o enigma da esfinge. E eu usei uma imagem de uma estátua que se encontra no Museu de Delfos, na Grécia, pertencente ao VI século a.C., que é a versão helênica da esfinge egípcia, da qual os gregos beberam, evidentemente. Vejam só a sua representação. E por quê? Fomos atirados nesse mistério cósmico, claro que isso é um mistério cósmico, nós estamos aqui. Ninguém é capaz de responder por que nasceu. Ninguém é capaz de responder por que não escolheu o jeito que queria nascer. Fomos atirados na forma humana, não escolhemos o gênero, não escolhemos a época, o local, os pais, nada disso. Não adianta eu vir com essa conversa que eu escutei de alguns espíritas, você escolheu o pai, você escolheu... Mas que conversa é essa? Eu, nenezinho, bebê, dentro da barriga, tinha alguma opção de escolha, por favor, me poupem. Isso é um insulto à minha inteligência. Nada disso. Somos atirados nesse mistério cósmico à nossa revelia. E desafiados a enfrentar nós mesmos em algo fantástico. A gente nasce esquecido de nós mesmos, sem saber de nada, sem ter sido consultado. Eu gosto de dizer que eu não fui consultado sobre os opcionais que eu poderia ter escolhido ao nascer. Os pais, parentescos, etc. Tudo isso é um espanto. Esse é o desafio dos mitos na psicoterapia. E aí está a esfinge como um símbolo que pode nos auxiliar a compreendermos este imenso vácuo sobre o qual nós nos encontramos, que é o desconhecimento de nós mesmos. A célebre frase socrática nunca esteve tão presente e tão eterna: conhece-te a ti mesmo. Como assim? Nascer desconhecendo nós mesmos? Sim, nascemos desconhecidos de nós mesmos, desconhecendo. E podemos passar a vida toda assim. Freud, refletindo sobre isto, sobre a força dessa questão na psicoterapia, deu uma frase com uma resposta, com tudo nele genial, mais uma genialidade. A única possibilidade que temos para intervir em nós mesmos é tornar consciente o inconsciente, intervir sobre esse mistério que se chama inconsciente, que nos governa. Quanto mais o desconhecemos, mais ele interfere em nós mesmos, à nossa revelia. Esta é a base da psicoterapia. Está na obra dele, nas grandes lições de psicanálise. É uma parte da obra dele que chama 5 lições de psicanálise, que eu posso generalizar para todas as psicoterapias, independente das preferências. Sim, esse é o desafio de todo psicoterapeuta. Como tornar consciente aquilo que está regendo de modo automático em seu paciente algo que tanto o perturba. E vejam que isso causou uma revolução tremenda no início do século passado, nos idos de 1900 e poucos, 1900 e nada, como dizem na gíria. Por quê? Porque a crença, principalmente no final do século XIX, inclusive, com o pretenso iluminismo, dizia de que a psicologia só existe como ciência da consciência. Ora bolas, nós somos uma consciência. Quem é esse louco que está dizendo que temos algo inconsciente em nós e que interfere? Isso feriu profundamente o narcisismo iluminista, de que eu sou um animal racional
E meu caminho, isso já vem desde Aristóteles, é domar minha parte irracional e me tornar completamente racional. Esse irracional deverá ser extirpado, e essa é a grande evolução. E Freud aí coloca, mas, meu amigo, 10% do teu psique não passa de tua consciência. Os restantes 90% são máquinas incríveis do inconsciente que te governam muito mais do que você imagina. Eu digo sempre que foram 3 as grandes revoluções que acabaram com o narcisismo humano, com o ego inflado. A primeira delas começou com Copérnico, quando ele nos mostrou que quem diz que você está no centro do sistema solar? Você não faz um planetinha qualquer, num cantinho aí com o Sol no centro. Puf, aquele alfinete que furou o ego. Não somos alguns os iluminados por Deus, tá? Que nada. Pobre coitadinho, lá no cantinho, lá do sistema solar. Pequeno ponto azul. Pequeno ponto azul. Um pequeno, pálido ponto azul. Pálido ponto azul. A palavra correta é pálido. Alcega, né? Exatamente. Quando a gente começou a se acalmar do trauma, lá que vem mais um maluquinho, a nossa Sofia, claro, na área da economia dessa vez. Sem preferências ideológicas, um tal de Karl Marx escreve uma obra-prima, a primeira foi dos Outros Brumários, se eu não estou enganado, e a outra, agora não lembro o nome, mas enfim. Quer dizer que você acha que você é dono do seu nariz? Que você é dono dos seus passos? Pois eu lhe digo que existe um sistema econômico que governa você. Quanto mais você imagina. Você pode ter preferências imperiais ou democráticas, etc. O sistema econômico determina pelo seu bolso e te escraviza sim, senhor. Não interessa se ele for para o caminho do socialismo, outros para lá e para cá. Todos, sejam socialistas, imperialistas, democráticos, capitalistas, todos são governados pelo bolso. Sinto muito informados. Pof, mais um alfinete aqui no ego. Eu sou produto da economia. Goste você ou não, independente da sua preferência, só para citar a oposição entre socialismo e capitalismo, todos os dois estão condenados ao trabalho. Não tem como escapar. Para sobreviver, você precisa do trabalho e das leis do trabalho e das leis econômicas que governam. De um jeito ou de outro, a escravidão é a mesma. Por isso, essa discussão de comadre entre socialista e capitalista é uma asneira completa, porque a escravidão humana é a mesma, dos dois jeitos. Tudo bem? Talvez a capitalista seja um pouco menos ruim, não sei, mas eu não estou discutindo questões políticas aqui, estou discutindo que nós somos vítimas mesmo dos processos econômicos. Mais uma cacetada. E agora vem o senhor Freud que diz que você não é nem dono da tua consciência. O sistema inconsciente dentro de você que te governa muito mais. Durma com barulho desses. As 3 revoluções que acabaram com o nosso ego. E agora vamos à 4ª revolução. Não bastasse tudo isso, existem processos universais, isso é que os grandes livros trazem, processos tão poderosos quanto a energia do átomo, quanto a energia da matéria e energia, como disse muito bem Einstein, que governa a nossa maneira de pensar e de entender o mundo, que são símbolos, que não são invenções, eles já estavam lá muito antes de nós, eles pertencem ao cósmico, genialmente colocado, tanto por Michelliade como Mito e Realidade, obra-prima dele,
como Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, obra-prima, aliás, o que não é obra-prima, e que, tão poderoso quando o átomo e a matéria, é o símbolo e pertence ao cósmico, é a tal da psique cósmica. Isto são os mitos. E nessa parte nós está zero no século XXI. Está mais atrasado que troglodita para reconquistar isso, malgrado os grandes esforços desses pensadores que nós mencionamos. Aqui entra então a esfinge. Cabeça feminina representando a intuição. Corpo de leão representando saúde, força e coragem. Casé, você está focando aí? Asas de águia, olha lá, para se elevar em direção ao divino, aos deuses. Qual é o significado da palavra esfinge, que é egípcio arcaico? Não há vogais, mesmo na escrita mais demótica dos egípcios, os hieróglifos, não existem vogais, é tudo consoantes. Então nós temos que inferir as vogais. Então, a palavra esfinge vem do grego sfiga, que quer dizer também vespa. Olha que interessante. Sfiga em grego, em egípcio arcaico, significa sufocar e estrangular aquele que não responder suas perguntas. Quem sou eu? Faço aqui. De onde eu vim, para onde eu vou. Ora, se nós éramos tão racionais, tão geniais, tão donos de nós mesmos, como que a gente chega aqui sem poder responder essas questões? E esta, podemos dizer, sim, foi a grande contribuição das psicoterapias. Todas elas lutam para nos ajudar a encontrar essas respostas. Esta é a essência da psicoterapia, por sua vez, é muito milenar. Ora, temos aqui, por que Sphinx? Por que significa sufocar, estrangular? Também colocado novamente como a origem da neurose de angústia, ou na própria filosofia existencial de Heidegger, que é a famosa angústia da morte, a angústia do desconhecido. Que hoje temos versões menos elegantes, digamos assim, para dizer o mínimo, né? Depressão. Síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Senão pavor da morte. A sensação de que nós somos finitos, que estamos envelhecendo, que estamos limitados. Que não é senão um mistério. O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem minha existência? O famoso vazio existencial. Então, questões multimilenares estão frente a frente. Mas aí não entraria também um pouco, não sei, estou perguntando, da espiritualidade, além da ciência da psicologia, não é? Com certeza, Guilherme. Seja qual for a linha. Bem, a espiritualidade é a porta que abre-se frente ao infinito, frente à superação da mortalidade, a busca da imortalidade, a crença fundamental, Sócrates coloca isso muito bem, de que o corpo é a morada do espírito. A frase é socrática. Não há dúvida que isto continua sendo fundamental. Mas, no século XXI, infelizmente, e o século XX, claro, mas o XXI mais ainda, continua nesse caminho, podemos chamar de um ateísmo, ou de um materialismo, se vocês quiserem, onde a tecnologia promete substituir a espiritualidade. Essa é a grande questão. Claro, a tela do computador, aqueles óculos lá que você viu
não sei o que, tal de tridimensional. Essa diversão hedonista, que é o prazer, quer dizer, o prazer, enfim, com um fim mesmo, prometem alegria e felicidade, traduzindo em idiotia completa. Né? Seja um idiota feliz. Não se preocupe. Quantos e quantos não pedem para congelar o seu corpo, na esperança que vão voltar a viver depois, vão achar a imortalidade e vão morrer? Como se a questão fosse de corpo físico. Estamos frente a frente a uma ilusão tecnológica, com promessas de uma imortalidade perdida, resgatada. Será que vai? Será que consegue mesmo? Ou será que tudo isso não passa de uma tremenda ilusão? Por enquanto é. Eu mesmo na Unifesp, que é uma excelente universidade de faculdade de medicina, considerada ela junto com a USP as melhores da América Latina, eu discutei, nós temos reuniões mensais lá, nosso departamento de neuropatologia, onde um dos nossos queridos lá, neurologistas, disse, mas não há dúvida que logo vamos descobrir como chegar à imortalidade. E eu não aguentei, respondi, só que você vai morrer antes. Ele tem mais ou menos a minha idade, 78. Diga o que disserem. O mistério da existência continua. Digam, gritem, espremeiem. Não há no Google resposta para o meio, na língua da ciência. Pode haver, vontade, não vai achar. E esta é a chave da espiritualidade. Vai muito além da internet, lamentando informar. Sim, sim. E parece que a ciência e a espiritualidade estão precisando fazer as pazes, né? Pelo menos, apesar dos pesares, né? Faz séculos que estão tentando. Não acho que Vocês acham que não? Até porque eu acho que cada macaco no seu galho. O papel da ciência é investigativo, empírico. O papel da espiritualidade é intuitivo, transcendente. São outras abordagens, totalmente diferentes. Não se comparam. E não são excludentes, muito importante. Não. Sempre. A ciência é utilitarista, no bom sentido. Ela procura caminhos úteis para dificuldades da nossa vida, da existência. Em si, muito bem-vinda, claro. Não é seu papel encontrar a existência de Deus, nem ela deve se meter nisso. E nem a espiritualidade tenta responder isso. Ela tenta conviver em paz com o mistério da existência. Esta é a chave da espiritualidade. A paz cósmica. Eu publiquei hoje, no Facebook, no Instagram, a semelhança entre teia cósmica com com tecido neuronal. Essas são as energias cósmicas, que cada dia mais a ciência descobre. Mas faz ela descobrir, não quer dizer que ela entenda o porquê disso. Nunca vai entender, e nem nós vamos entender. Eu nunca vou responder por que nasci. E nem pretendo. Pertence ao mistério maior. Se eu conseguir já responder, algo que eu possa fazer aqui, se eu conseguir entender o meu passado cósmico, que está na minha natureza e essência, os mitos respondem isso, já é uma grande coisa. Vamos ser mais humildes que tal. Agora nós entendemos quem são os mitos e para que servem. É claro que isso é uma linguagem universal. Já falamos, que foi deformado pela igreja, deformada como senhor de mentira. Isso é jogada de marketing, nunca mudou. Há 2000 anos a jogada era a mesma. Tua religião não presta, eu tenho uma nova melhor.
A religião é idolatria. Idolatria é sinônimo de dizer que você é mentiroso, fantasioso. Eu tenho a verdadeira resposta. Bom, nunca confundam igrejas com religião. O que as igrejas têm de safadas, a religião tem em busca, que ela significa religar, ligar você de volta, trazer de volta ao mistério cósmico. O mistério cósmico não está na igreja, está muito além. A lógica dos mitos é outra. Lamentos iluministas. Não pertence essa lógica, nem à ciência e muito menos à razão, ao racional. Olha só essa afirmação. Os mitos são e não são ao mesmo tempo, e revelam nossa angústia, a angústia em conhecer nosso passado e enfrentar um futuro incerto. Querem ver um ser e não ser do mito? Você é passado e futuro ao mesmo tempo. Tão simples assim. Nosso desafio é não se entregar ao passado. Não cair nessa história, porque no meu tempo. Então eu digo um paciente, em vez de falar isso, eu digo, então o senhor já morreu? Eu posso dar o telefone da próxima funerária, por favor. O tempo é hoje. O presente é a ambiguidade por excelência, que só é possível em conjunção com o passado e o futuro incerto. É o que nós vivemos. Aliás, tem um ditado espanhol que eu gosto muito. Diz assim, hoje é o ontem. Desculpa. Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem. Que tal? Isso é o ser e não ser ao mesmo tempo. Nós somos passado e presente ao mesmo tempo. Com um desafio de não se prender ao passado, mas também com uma saudade desse passado. E os sonhos? Os sonhos são a linguagem perfeita do ser e não ser ao mesmo tempo. Eu sonho que eu estava com 10 anos de idade. Eu sonhei que eu morri. Como tanto vezes. Eu sonhei que eu era isso, era aquilo, outro, e ao mesmo tempo eu sou outro. Lamento, mas nessas Aristóteles fracassou totalmente na famosa lógica aristotélica, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Errado. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Essa é a linguagem mítica por excelência. Os egípcios foram geniais. Na síntese hieróglifo da palavra amor-ódio. Não existe hieróglifo para amor e hieróglifo para ódio. O mesmo hieróglifo você tem que dar os devidos tons. Mais para ódio, mais para amor. Mais para amor, mais para ódio. Alegria e tristeza. Essas ambiguidades coexistem. Podem entender mais para cá ou mais para lá, mas elas estão sempre juntas. E não é a lógica do tese, antítese e síntese, não. É a ambiguidade convivendo ao mesmo tempo. Com pendências. Mas não uma lógica esotérica nisso. A fenomenologia conseguiu se aproximar disso. Acho que ela é chamada uma filosofia da ambiguidade. Não conheço descrição melhor do que a descrição mítica na psicoterapia. Qualquer terapeuta competente sabe que está falando do ódio e do amor ao mesmo tempo, da tristeza e da alegria ao mesmo tempo, da juventude e da velhice ao mesmo tempo. Por isso que o cadarço de Hermes tem as duas serpentes entrelaçadas, que
estão eternamente em luta entre si, mas nós buscamos equilíbrio. Querem coisa mais humana do que isso? Estes são os mitos. A melhor descrição possível da condição humana está nos mitos. Revelam nossa angústia em conhecer nosso passado, enfrentar um futuro incerto. O que fazemos nós em psicoterapia, senão essa linguagem mítica? Eu retomo um passado para recompreendê-lo. Após um sonho, após uma reflexão, com o passar dos anos, o passado ganha outras cores e outros significados. E o futuro, idem. Ele é e não é ao mesmo tempo, ele se transforma constantemente. E dura um barulho dele. Mas é de uma riqueza extraordinária esta visão puramente mítica. E a psicologia padece disso. Ela também, na ânsia de se tornar uma ciência aceita, não subjetiva, aquelas palhaçadas todas de complexo de inferioridade, no lugar de abraçar a sua linguagem ambígua da mitologia, tentou encontrar uma linguagem objetiva. Aliás, esse é o tema do meu último livro. Nossa, como ela ficou tacanha, quando ela diminuiu a sua importância. Elas têm que fazer a mesma revolução que Einstein fez na física. Ao superar as limitações da física newtoniana e abrir as portas do relativismo e principalmente da indeterminação heisenbergiana. Temos visita aí, estou vendo. Bem, prosseguimos. Aqui está a essência da ambiguidade. O que fazer? As três parcas, em latim, ou moiras, miras em grego. Uma tece o fio da vida. É a vida desenrolada. A outra enrola o fuso. Tantas músicas maravilhosas, né? Em torno da roda da vida, né? Chico Buarque nos deixou grandes obras nisso, por exemplo. E a última é que corta o fio. Não por acaso, a última se chama átopos. Tropos, tropismo, maneira de ser. Sem maneira. Indescritível. Imprevisível. Quem de nós... o nome das outras duas? A primeira é clothó. Clothó em grego se chama fio. Fio da vida. Ao que enrola, vou levar já. Já vou levar. Mas me apresenta esse elemento. É o que nos cabe nessa existência. Na Ilíada nós vemos uma imagem maravilhosa, se não me engano, livro 9, tenho certeza, onde o grande Zeus tem ao seu lado as miras. E ele diz, os homens, Láxis, isso mesmo, Láxis. Láxis que gira. Isso, obrigado. Eu te interromper, mas eu lembrei. Que bom. É onde ele fala, justamente, temos essas três ao nosso lado. Os homens se julgam livres e donos do seu destino, donos de si mesmos. Mas eu, com as miras, tomei o cuidado de segurá-los nas duas pontas deste fio da vida. No começo e no fim.
Podem balançar este fio quanto queiram, mas eu seguro a ponta do início e eu seguro a ponta do fim. Ninguém escapa disso. Aí está o fio da vida. Ele determinou o nosso nascimento e com as miras determinará o nosso fim. Enquanto isso, lá que se justamente menciona, podem enrolar. Mas quem o produz e quem o rompe, serei sempre eu. Diz, posso me matar se quiser. E daí? De qualquer jeito você vai morrer. Seja nas mãos de outros, mas você não pode evitar morrer. É o mito de Sísifo, que tentou aprisionar a morte. Agora, tem outros. Temos Ixion também. E temos Tântalo, que tenta evitar isso. São exatamente aqueles que tentam dominar. Vejam só. O grande desafio do mito de Orfeu e Eurípides, olha só, descer ao nosso inferno, libertar a alma prisioneira, que representa o mistério do conhecimento de si e do outro. Alma prisioneira, Jesus. Como assim? Quer dizer que eu estou prisioneiro? Estou prisioneiro no meu corpo. Olha a ilusão do século XXI. Vai para a academia ficar com um bumbum durinho, peitinho, bonito, não sei o que, gostosão. Então, como se isso representasse libertação do corpo. Representa prisão. Você não se liberta disso. Fazer exercício ajuda a não dar trabalho ao corpo. Mas o corpo não é finalidade. Ele é morada, mera morada. As nossas academias e nossa mentalidade pensa que cuidando do corpo eu serei mais livre. Não serei mais livre. Serei escravo dele. Isso, os orientais estão séculos à frente de nós. Então, como que eu consigo libertar a minha alma? O primeiro passo é esse, entender para que serve o corpo. Então, morada, cuidar dele, sem dúvida, mas que ele não dê trabalho, para que eu possa trabalhar o meu espírito e não fazer dele uma finalidade. Esse é o grave erro. Segundo, como é que eu consigo elucidar o mistério do conhecimento de si e do outro? Orfeu e Eurípides nos dão uma chave importantíssima. O próprio nome já diz. Orfeu é do sânscrito Aurov, quer dizer aquele que cura pela luz. Nada a ver com o iluminismo dos séculos da Idade Moderna. Luz é intuição. Luz é espiritualidade. A cura é pela espiritualidade. Pela compreensão dos seus sentidos da vida e não pela briga com os aí. Por que ele está com a harpa? E por que está com Eurídice? Evridique, aquela que te ajuda a encontrar a justa medida. A etimologia revela. Ele traz a cura pela luz. Ela traz o encontro da justa medida de nossos limites e não dos nossos delírios. E a harpa, qual é o papel dela? A música é linguagem cósmica. As musas, 9 musas, que vêm de nosso encontro, que trazem a iluminação da linguagem cósmica. Olha só que beleza. A harpa, aliás, a lira, é tão poderosa que até as pedras se voltam para ouvi-lo quando toca. Os animais se aplacam. Vejam a lição. A música traz harmonia cósmica.
ela traz a mensagem universal. Dizem até que o universo tem um som cósmico, né? Este som que atravessa os anos-luz. É claro que eu estou me referindo aos raps da vida e essas loucuras que hoje estão tomando conta. Mas quem há de negar que a música de um Beethoven, de Bach, para citar quantos outros, como Villa-Lobos, nos coloca uma vibração muito superior. É isso que representa Eurídice, que aliás eu já disse antes em outras aulas, que eles são vistos como mensageiros dos deuses. É um proto-Cristo e uma proto-Crista, como estamos vendo aí. E assim eles eram celebrados. E daí veio a grande escola dos mistérios óptico-pitagóricos. Pitagóricos porque Pitágoras acrescentou a harmonia da matemática. Música e matemática têm a mesma raiz, sabiam disso, né? A raiz mus, mastes, muses. Um é harmonia, o outro é ordem. Outro desafio que os míticos nos apresentam. Teseu e Ariadne. Teseu vem da raiz grega thisios, sacrifício ao divino. Ariadne, aquela que indica, aquela que caminha. É o fio. Lembram do novelo de Aradá? Para que ele possa superar o Minotauro, que é a brutalidade de uma vida meramente material, representa o desafio para encontrar o fio da vida, ou seja, o sentido e a missão de cada um. É isso que ele faz. Essa imagem é medieval, ela está modificada porque assim ela foi transconfigurada na Idade Média. Vocês podem ver que é um cavaleiro no centro, é um cavaleiro medieval, que está com uma espada, cortando a cabeça de um centauro. Os centauros também representavam isso, a não ser o centauro Folo e o outro centauro que era o elevado. Todos os demais eram um embrutecimento da condição humana. Então, assim como estamos cheios de minotauros nas academias, estavam para eles os centauros representavam a brutalidade da condição humana, porque era sabido na antiguidade, era assim um mito, que os centauros eram loucos pelo vinho e se enlouqueciam, devastando tudo pela frente, e claro que bêbados. Está no quarto trabalho de Hércules, essa questão dos minotauros, o javali de Erimanto. Então essa brutalidade é que impede o indivíduo encontrar o sentido da sua existência. Continua assim. O presente não podia estar mais pedagógico. Vire Rússia e Ucrânia. Vire agora Estados Unidos com Irã. Não interessa quem tem razão, nem para mim, nenhum deles tem razão. É um bando de loucos, aquilo lá. É um bando de loucos alucinados. A morte de pessoas jamais poderá ser justificada por razões de Estado. Olha que chique. Razões de Estado que fazem uma guerra. É lamentável que em pleno século XXI não evoluímos nada. Naquilo que poderia ser a única razão de viver, preservar a vida com dignidade e honra. Só isso que interessa.
Não importa se é iraniano, americano, israelense ou ucraniano ou quem quer que seja, todos deveriam ter o direito sagrado de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Que já é um grande desafio, porque esses desafios, esses labirintos, são o que encontramos achar nosso, o que nós o fio da vida, tão belamente representado pelo encontro desse masculino e feminino. É para isso que eles existem. E conseguimos achincalhar e destruir a esperança. Não faz muito tempo isso. Não muda nunca. Qual é o estadista que está para nos ajudar a encontrar o fio da vida? Essa é a pergunta. A questão não é só econômica. E ninguém está fazendo aqui a apologia da pobreza. Pelo contrário. Mas não é a riqueza que vai encontrar o fio da vida, pode ter certeza. Ela é um coadjuvante. Viver bem é um coadjuvante. Mas é muito mais do que isso. O meu consultório está cheio de gente rica. Muito infeliz, posso adiantar. É mais do que isso. E aí está a imagem, né? Quer dizer, precisa desafiar a superação da brutalidade. E o fio da vida representa a sua permanência. Mas não de qualquer jeito. Com dignidade e honra. Cadê o estadista que está preocupado com a vida digna e honrada de seus governados? Em Brasília não está, em Washington menos ainda, em qualquer outro lugar menos ainda. É uma comédia. A conclusão é de que essa humanidade está doente. John Lennon já dizia isso. Bem, é que nós temos o oposto. Olha que coisa mais bonita. O casamento de Eros e Psique é o desafio proposto a cada um para que encontre paixão e dedicação na essência do ser de cada um. E assim tenha coragem de se expressar. Levar a vida com paixão é o oposto de levar a vida com destruição, vocês concordam? Levar a vida em busca dessa luz que é o verdadeiro erótico, para que possa continuar vivendo sem atrapalhar a vida alheia. Quem está de bem com a vida, o jogo não vai assim, não atrapalha a vida dos outros. Quem está de mal com a vida atrapalha e prejudica a vida alheia. É tão simples assim. O casamento de Eros e Psique, da qual tem um livrinho, representa isso. Tem esse lado infantil maravilhoso, que é o sonho de todo jovem e toda jovem encontrar o príncipe e a princesa. Claro que isso é importante, e nos acalma, nos dá um sentido e uma alegria de viver, mas é mais do que isso. É a sua psique que tem que se casar com você, com o teu íntimo. O casamento de Eros e Psique é você trazer o Eros para dentro de si. Então, por acaso, na antiguidade helênica havia as grandes festividades chamadas erotídias, onde os jovens, na adolescência, eu tenho uma estratégia linda disso, juravam, enrodilhados, completamente nus, com uma estela de Eros, que é aquela peça de mármore assim na cabeça dele, enrodilhados com uma guirlanda de flores, e faziam um juramento a Eros, que nunca fariam nada na vida, nunca seriam nada que não fossem em nome de Eros, o seu próprio Eros. Esse era o grande juramento. Ou seja, que conduziriam sua vida sempre nessa coragem de ser verdadeiro, se expressar, a partir daquilo que os iluminava, a partir daquilo que lhes dava vida.
Que lindo lamento. Né? Gostaria que esses caçadores de talentos soubessem isso e buscassem isso, e não naqueles cafajestes brilhantes que entram na empresa só pensando em si próprio, em como subir, ganhar dinheiro, e dane-se se isso vai arrebentar com aquilo ou com o outro. Não. Isso era um rito de passagem? Era um rito de passagem. No início da adolescência. São as erotílias. No início da adolescência. Encontramos as ruínas hoje, estão sendo escavadas ao pé do Olimpo. Era uma espécie de uma Olímpia, sabe? Com jogos, o concurso de beleza se originou aí. Eram escolhidas as mais belas moças e os mais belos rapazes. E elas exatamente lá e faziam esse juramento. Eu tenho uma estatueta, isso é lindíssimo. Pronto, vamos então à segunda parte do nosso encontro de 24 de março de 2026. A segunda parte dos mitos na psicoterapia. Vamos prosseguir. Agora, estávamos falando sobre o significado tanto, digamos assim, juvenil do casamento de Eros e Psique. Todos se lembram, né? Do primeiro namorado, aquela emoção, né? Quando acaba o clube bolinha, acaba o clube da luzinha. Onde, naquela época é assim. Até os 9, 10 anos, ou um pouco antes, 8, 9, os meninos têm um clube, menina não entra. As meninas têm um clube, menino não entra. Depois cadê os meninos? Cadê as meninas, né? Aquela emoção, eu lembro, na minha juventude, tínhamos uma casa grande, idealizada por minha mãe, que sempre maravilhosa, que tinha um salão de festas. Nossa, eram os bailinhos de sexta e sábado, era uma emoção que eles esperavam a semana toda para trazer, e as meninas também, preparando as músicas, os gravadores da época que nós tínhamos, preparando a trilha sonora dos bailinhos, que era o máximo. Era o máximo das emoções e da alegria de viver. Esse é um lado juvenil inesquecível. Meninas de um lado, sentadas, e nós no outro canto, os meninos, criando coragem para chamar, para dançar. Tirar para dançar, que chamava, né? Tirar para dançar. E o pavor de tomar uma tábua, sabe essa expressão? Isso, tomar uma tábua. Tomar uma tábua era chegar até lá e a menina dizer que não, estou com unha encravada, sabe? Mentira. Ela estava afim de outro menino, e não daquele que foi lá para dançar. E a gente saía do salão com aquela angústia. A turma toda olhando para nós, pronto para tirar sarro da gente, para ver se a gente tem sucesso ou fracassa. Pente pé chegava e cuidava para dançar. Se for sucesso, danem-se vocês, eu conquistei. Se fosse fracasso, matava meu amigo. Voltar para a turma era o pior dos mundos. A turma tomou tábua, seu trouxa, seu não sei o que e tal. Mas era uma emoção. Eu não tinha coisa melhor do que esses momentos de conquistar, que era um troféu. A moça era, assim, a princesa dos nossos sonhos. E claro que cada um de nós tinha a preferência. E entre nós, os rapazes, aquela discussão. Essa não, essa nem tenta, essa já é minha. A gente disputando como se fôssemos os donos da festa. Que nada. Ninguém era de ninguém, muito menos elas, mas a gente já fazia a partilha da Polônia, sabe como é que é? Essa fica para você, essa é comigo, essa é aquela, essa é aquela. E achando que a gente ia conquistar. Nada disso dava certo, evidentemente, né? Mas era essa a emoção e a excitação. Isso era o Eros e Psique, evidentemente. Esse é o lado juvenil maravilhoso. Lamento tanto que hoje tenha se perdido esta emoção das experiências do jovem com o masculino com o feminino. E outra, essa é a parte, outra que é a parte
metapsicológica, a parte mítica mesmo, que é cada um tem que ter a sua psique este desafio de encontrá-la com Eros. O que é o Eros? É entender quais são seus talentos, quais são suas melhores possibilidades que devem guiar a sua vida. Não pode ser apenas o ganhar dinheiro, é parte dela, mas é parte técnica. A outra parte é você viver apaixonadamente. Essa é a paixão. Viver com paixão, fazer com paixão, como disse muito bem Platão. Encontre seus talentos e você nunca terá que trabalhar na sua vida. Tudo que se fizer será feito com paixão. Mas para isso é preciso casar com Eros. Você tem que fazer esse casamento sagrado com você mesmo. Isso não é narcisismo, é fazer aquilo que te apaixona. E o dinheiro terá que ser consequência, nunca objetivo. Ele virá, se você souber fazer com paixão aquilo que realmente te excita. E o mais importante, não levarás uma vida exaustiva. Como eu sempre lamento no hospital onde eu trabalho, de escutar pacientes terminais e dizer de uma coisa eu quis dizer para o senhor doutor, já escutei isso de vários pacientes. Só lamento que eu não fui fiel a mim mesmo. Eu não levei a vida que eu devia ter levado. É triste chegar ao fim da vida contemplar esta coisa. E nada mais glorioso escutar, fiz tudo aquilo que me apaixonei, não abri mão disso. Essa frase também não é minha, é de um grande escritor, Thomas Mann, um dos maiores escritores do século. Quando lhe perguntaram, mas você, aos 25 anos, se trancava escrevendo aquela obra-prima, A Montanha Mágica, uma das leituras mais obrigatórias que temos. Como você se trancou aos 25 anos, até aos 30, para escrever isso? Eu fiz aquilo que me apaixonava. E não faria diferente, jamais. Esta foi minha paixão. E continua sendo. Grande coisa isso. Real. Isto é o casamento de arte. É a tua psique sempre conduzida por Eros, que nada mais são seus melhores talentos, suas melhores possibilidades. Primeiro Eros, dinheiro como consequência. Ele virá no tempo. Bem, conseguimos. E agora vemos os três grandes traidores, podemos dizer, exatamente do casamento de Eros com Psique. Ixion, Sísifo e Tântalo. São os desafios propostos a quem queira superar as necessidades da vida como castigo de Deus, para quem não aceita as limitações da condição humana. Todos eles, esse é o tema do Hades, eu não esqueci, a minha querida Lúcia, que é o tema fundamental, voltar a viver. Na tradição helênica, como na egípcia também, o reino dos mortos não é o inferno como nós temos concepção hoje na tradição judaico-cristã. Até porque a palavra inferno vem do latim inferum, que é uma simplificação do helênico insfera, dentro da esfera, só isso quer dizer. Não é local de você ser picado e espicalhado pelo diabo com aquele tridente, sabe, ardente, nada disso. É local de julgamento, onde inclusive o grande Dante Alighieri se inspirou e criou na Divina Comédia o julgamento, que é o julgamento em 9 níveis, que são os 9 níveis que vão cada vez mais descendo, onde Sócrates comentou muito bem. Não é líquida e certa a imortalidade da alma, é a arte da conquista. É você que trabalha para torná-la cada vez mais próxima da imortalidade. Mas, se você levou uma vida insana, não
buscou a elevação dela pelo nobre, belo e justo, que o cão de 3 cabeças julga, cada uma julga uma, nobre, outra bela, outro justo, que fez nesta vida, descerás de níveis, até que você será dissolvido no caos primordial. Perderás teu direito a ter uma nova vida, que todos acreditavam na metempsicose, que os espíritas rebatizaram de encarnação de um modo bem cristalizado. Ora, aqui nós vemos 3 traidores que foram a julgamento no Hades e não cumpriram na sua vida um mínimo de buscar o nobre, o belo e o justo. Vejamos rapidamente. Ixion é o primeiro, à esquerda, que tenta alcançar algo, um fruto para comer, e a árvore se afasta. Ele também vem com um pote de água para tomar e beber, mas ele fura e escorre a água, de modo que ele nunca consegue se alimentar e nunca consegue tomar água. Esse é o castigo. Porque justamente ele menosprezou a vida aqui na Terra, achando que ele poderia sempre ter todos os frutos, tudo que ele queria, e ele se apropriava dos seus agricultores, de outras pessoas, deixando-as passar fome para que ele pudesse se refestelar do bom e do melhor. E o castigo foi exatamente isso. Agora você verá o que é a fome, agora você verá o que é a sede. E aí está ele. Então ele não tem o direito de voltar a viver. Ele não tem o direito de voltar a ter o destino a cumprir, que é tornar-se cada vez mais ele mesmo nesse aperfeiçoamento. A vida dele agora é um desatino, não é um destino. É preso. Portanto, o Hades é o local de passagem. Ele perde o direito de permanecer, de sair, ele permanece preso no Hades nesse caso. E Sísifo encontramos já na palestra passada. A pedra que ele carrega, morro acima, e quando ele quase chega lá, ela despenca abaixo, e lá que vai ele de novo, neste quase eterno, da pedra que cai, que ele rola, da pedra que cai, que ele rola, representa aquele que quis aprisionar a morte, como nós vimos na outra palestra. E o castigo dele é que ele está preso. Ele também perdeu o direito de voltar a viver, eternamente preso no Hades, com esta pedra a ir e vir, ir e vir, ir e vir. É a falta de sentido. Ele perde o direito de ter um sentido na sua existência. É a pedra que rola para nada, é a pedra que cai e volta de novo e nada. Me lembra muita gente isso, sabia? Muita gente que passa a vida rolando a pedra para cima e para baixo, para cima e para baixo, e não sai disso. E finalmente, Tântalo, na roda da necessidade, preso, porque ele quis ter uma vida fora do destino a cumprir, fora daquilo que é essencial para si. Ele quis outro destino, vejam só que coisa incrível. E destino, como já dissemos na tradição helênica, não é que está tudo escrito, quer dizer que você se tornar cada vez mais você, a partir do seu autoconhecimento, a partir de si mesmo. Isso é cumprir o seu destino. Ele negou isso, ele quis ser outro. Ele recusou a sua natureza e essência, seus talentos, sua personalidade. Ele quis ser outro. Quantos e quantos não fazem isso? E lá está o castigo. Preso à roda da necessidade, agora ele será estritamente aquilo que ele deveria ter sido, ele se negou a ser. É o castigo àqueles que não são fiéis a si mesmos. A si mesmos, estão presos. Esta roda que vai e volta, não escapa disso. Eu tenho uma obra-prima de Eurípides, um vídeo, gravado em 1997, se não estou enganado, na Espanha,
Barcelona, numa recriação das bacantes de Eurípides, que trata exatamente do feminino massacrado, que não pode ter o direito de ser. Vejam nós a questão fundamental, porque esta é a marca registrada da falocracia, do masculino impondo ao feminino o que ele tem que ser, não importa a sua natureza e essência. Ele tem que ser aquilo que a falocracia, a predominância do masculino, impôs a ela. Sabemos disso. Essa é uma versão belíssima, detalhe, tocada em ritmo de flamenco, em dança, uma obra-prima, premiadíssima, diga-se de passagem, no Festival Internacional da Tragédia Grega na Hungria. Que é exatamente isso. Ela está presa a uma imposição, não é por alguém que queira se tornar alguém que despreza a sua natureza e essência. Ela está proibida de ser a sua natureza e essência. Ela está condenada a ser meramente uma escrava do masculino. Belas reflexões sobre isso, não é? Aliás, o Wagner falou sobre esse projeto, tem aí uma temática belíssima. E aqui, para finalizar, Sísifo é aquele que desafiou a morte em busca de uma eterna plenitude material e foi castigado pelos deuses, condenado a uma eterna busca que nunca se completa. É a metáfora moderna da prisão ao dinheiro e ao poder. Falamos agora, para quê? Onde está o mais precioso dos bens, o direito à vida? E aqui uma pequena retomada do nascimento do humano primordial e suas múltiplas formas de amar. O humano primordial, que é metade masculino e metade feminino, que é dividido em dois, que gera o masculino e o feminino na criação, muito melhor do que uma costela de Adão entre nós, né? E aqui nós vemos a criação do humano, com Prometeu de costas, o masculino, e até na árvore da sabedoria, e dando propriedades e qualidades. Essa é a nossa grande dívida, né? Permitir ao humano primordial as suas múltiplas formas de ser e de amar. É isso, meus queridos. Beleza. Mais uma vez, semana que vem.